Não existe hierarquia entre os métodos de imagem. Não existe método de imagem melhor ou pior. Já ouviu falar sobre esses dois conceitos? Ainda não? Fica comigo, roda a vinheta. Bom, o que a gente quer dizer quando afirmamos que não existe hierarquia entre os métodos de imagem? Isso significa que não existe método de imagem melhor ou método de imagem pior. O que existe é o melhor método para determinado tipo de investigação. Se a gente quer avaliar, por exemplo, uma fratura no trauma agudo, a radiografia se apresenta como um método de imagem bem acurado. Se a gente quer avaliar no ambulatório uma lesão ligamentar, uma lesão do grupo tendíneo do ombro, a ressonância magnética ela é com certeza o método mais acurado. Agora, se a gente quer avaliar no trauma uma luxação glenohumeral anterior, se a gente está buscando por fraturas associadas, a tomografia computadorizada com reformatação multiplanar com certeza se mostra um método mais acurado. Isso não exclui que a gente pode empregar um ou outro método de imagem dependendo do seu custo e da sua disponibilidade. Bom, tendo isso feito, vamos avaliar os métodos de imagem na avaliação do ombro. Eu trouxe para vocês alguns métodos: radiografia, tomografia e ressonância magnética. E eu vou explicar cada um deles para vocês, para que vocês possam compreender o que cada um destes métodos pode nos oferecer de informações oportunas sobre a queixa clínica do nosso paciente. Bom, o que é a radiografia? A radiografia é com certeza um método amplamente disponível, de baixo custo e de fácil realização. Tendo isto, é um método que está no território nacional, distribuído em larga escala. Então, praticamente toda cidade, todo município, ele tem disponível, ou se não tem disponível, tem no município próximo a radiografia convencional como método de imagem. E ela é interessante porque nos fornece boas informações relacionadas à estrutura óssea. Então, a radiografia é um método bidimensional, levando em consideração que o nosso corpo, o corpo humano, ele é um objeto tridimensional. Nós temos uma grande sobreposição óssea. Isso pode, sim, dificultar um pouco a nossa interpretação, e é nesse sentido que a tomografia surgiu. Ela alivia a sobreposição óssea que nós temos como um desafio diante da radiografia convencional. Então, a radiografia convencional, ela denota a estrutura óssea com uma boa sobreposição. Então, aqui nós temos a clavícula, a articulação da clavícula com o acrômio clavicular. Aqui nós temos a escápula, processo coracoide, processo glenohumeral. Aqui nós temos a fossa, né, glenoidal, ou a glenoide. Aqui nós temos o húmero. Então, a gente percebe que existe uma grande sobreposição do húmero com a glenoide, da clavícula com o acrômio e da margem interna da escápula com o terço superior do hemitórax direito. Então, ela nos dá boas informações em relação à anatomia. Sim, principalmente a parte óssea. Então, a gente consegue avaliar se existe congruência ou não articular, algumas fraturas, fraturas agudas, fraturas com desvio. A gente consegue avaliar
com a radiografia. Então essa é uma incidência anteroposterior, é uma incidência de frente ou frontal. Aqui nós temos uma imagem que se parece muito com a radiografia. Porém, nós temos uma perda excessiva de detalhes. Isso por quê? Porque isso é um escanograma ou scout ou topograma. Bom, que imagem é essa? Essa aqui é apenas uma imagem chamada de imagem de referência na realização da tomografia. Então, a partir do escanograma, que é a primeira imagem, a imagem de referência, que a gente vai planejar os cortes. Então, os cortes, eles vão ter um começo e um final. E a gente planeja esses cortes através do escanograma. Esses cortes são cortes transversais com uma espessura muito pequena para que a gente possa avaliar as imagens tomográficas seccionadas sem sobreposição. Então, qual é a maior vantagem da tomografia em relação à radiografia? Ela avalia a parte óssea, ela avalia as articulações sem sobreposição. Então, é importante para o planejamento cirúrgico, é importante no trauma, ela usa uma dose de radiação considerável. A gente precisa dosar o seu benefício em relação ao seu risco. Bom, feito o escanograma, o planejamento e os cortes, a gente pode reformatar este grupo de imagens, esse bloco de imagens. Então a gente reformata eles em determinados planos. Aqui, um plano importante para a gente avaliar é o plano coronal. O que é o plano coronal? O plano coronal é aquele que divide a estrutura anatômica em região anterior e posterior. Então eu consigo avaliar da parte anterior até a parte posterior. Então eu consigo avaliar desde o úmero até a região do dorso, a região da escápula, a região da espinha escapular, por exemplo. Então essa é uma reformatação coronal com uma janela de visualização óssea. O que é uma janela? A gente utilizou parâmetros de brilho e contraste para avaliar a região óssea. Então a gente poderia alterar esses conceitos de brilho e contraste para avaliar, por exemplo, aqui o parênquima pulmonar, se esse fosse o caso. Um trauma de larga escala, de grande monta, a gente eventualmente avalia na tomografia do ombro o tórax, tá? A busca por pneumotórax, fratura de arcos costais. Então seria importante a gente janelar esse exame. Aqui no caso, a janela é janela óssea. Como é que eu sei que estou utilizando uma janela óssea? Ela avalia o córtex ósseo bem hiperatenuante em relação à região medular óssea, que é hipoatenuante. O que é uma TC em plano coronal, janela óssea com projeção de intensidade máxima de 15 milímetros? Isso nada mais é do que a aplicação de um dispositivo, de um conceito, que é a projeção dos voxels de número de densidade elevado. Isso é importante porque ele nos favorece uma avaliação da parte óssea, por exemplo, já que nós sabemos que o osso ele apresenta um HU, unidade Hounsfield elevada. Entretanto, cortes de 15 milímetros na projeção de intensidade máxima, eles podem deixar de fora dessa minha visualização, já que ele compacta os 15 milímetros, alguma lesão menor, alguma fratura incompleta, alguma estrutura importante. O que é a reformatação de volume? VR3D ou volume rendering é um tipo de reconstrução no qual a gente consegue utilizar e aplicar filtros de subtração de densidades. Aqui no caso, a gente subtraiu todas as estruturas que apresentavam densidade baixa, como partes moles, musculatura, o parênquima pulmonar e pele. E a gente consegue avaliar com melhor detalhes a parte óssea.
Esse tipo de reformatação é muito utilizado para o planejamento cirúrgico e controle de pós-operatório dos nossos pacientes. E a ressonância magnética coronal? Bom, a ressonância magnética é um método de imagem que não utiliza radiação X, certo? A gente utiliza um campo magnético associado a bobinas de radiofrequência para aquisição dessas imagens. Então, essas bobinas de radiofrequência, elas são capazes de avaliar o sinal do hidrogênio. E a gente consegue anular ora o sinal da gordura, ora o sinal da água e anulando um ou outro sinal. Aqui no caso, a ressonância magnética coronal, ela avalia os ligamentos. Então aqui, por exemplo, eu tenho a musculatura, certo? E a cartilagem, aqui no caso, mais escura. A cartilagem e o córtex ósseo. A gordura, ela brilha em T1. Então olha o subcutâneo. A gordura brilha em T1, então aqui eu tenho gordura, aqui eu tenho gordura. E aqui na região medular do osso eu também tenho gordura. O córtex não apresenta gordura, é osso compacto, então ele não brilha em T1. E a gente pode eventualmente lançar a mão do coronal, densidade de prótons com saturação de gordura. Que a gente faz o quê? A gente apaga o sinal da gordura e fica com o sinal da água. Então aqui, por exemplo, eu percebo que eu tenho uma contusão no úmero, porque o sinal da gordura foi anulado e eu consigo caracterizar bem o sinal da água. Então, estes são os principais métodos de imagem para avaliação do ombro. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar o seu curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com quem gosta de radiologia.